42 tem muita gente gripada, tossindo. Um em cada 4 casos recentes de gripe aqui no estado foi provocado pelo rinovírus, isso de acordo com dados do Laboratório Central. E a morte de uma criança de 4 anos está sendo investigada. Quem vai trazer os detalhes sobre esse vírus é o Paulo Ricardo Sobral. Ei, Paulo. Oi, Vanessa. No último boletim, divulgado pelo LACEN, foram confirmados 428 casos 428 casos que deram positivo aí para os testes com o rinovírus. Esse boletim ele compreende aí parte desse mês agora de agosto, mas principalmente o mês de julho. E no boletim anterior, que compreende uma parte do mês de julho, mas principalmente o mês de junho, foi registrada a morte de uma criança de 4 anos que possivelmente está ligada aí a esse vírus. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com Rodrigo Ribeiro Rodrigues, que é o diretor do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo, LACEN. Muito obrigado pela participação aqui. A gente está falando em rinovírus. Eu queria que você explicasse principalmente se o público que mais é afetado por esse vírus são as crianças, porque a gente está observando a morte, a gente está falando da morte de uma criança de 4 anos, e em quais regiões foram registrados esses aumentos de casos, como a gente falou agora. Bom dia. Bom dia. O rinovírus, ele é o vírus associado ao que a gente chama de gripe comum, ao resfriado normal. Além dele, nós temos aqueles outros que estiveram junto conosco nos últimos anos, que são o vírus sincicial respiratório, a influenza e o Covid. O rinovírus, ele faz parte também desse grupo de patógenos que atinge o sistema respiratório, e nessa época do ano, por causa do frio, a incidência de casos, a quantidade de casos aumenta. O que nós observamos nesse espectro para o rinovírus é um aumento de casos em crianças de 0 a 4 anos. A gente tem 42% de 758 casos nas últimas 6 semanas nesse grupo, seguido por pessoas entre 19 e 50 anos. A maioria dos casos, 62%, estão localizados na região metropolitana da Grande Vitória, sendo que Guarapari, Vitória e Viana são os 3 municípios com maior incidência de casos. A gente coloca eles no mesmo escopo dos outros vírus, como o senhor falou, como Covid e influenza. É possível detectar alguma diferença nos sintomas entre eles ou é tudo igual? E a partir de qual momento ele acaba ficando mais grave, mais preocupante, podendo chegar à morte? Os vírus respiratórios, eles têm sintomas e sinais que são muito semelhantes entre si. Então fica difícil de você dizer qual vírus que está acometendo aquele paciente sem um diagnóstico específico. Então, para que a gente possa dizer que é um rinovírus, uma influenza, um vírus sincicial respiratório ou mesmo o Covid, é necessário que essa amostra desse paciente colha uma amostra e ela seja encaminhada, então, para um serviço que realize esse diagnóstico. No caso do Espírito Santo, o LACEN é o órgão que faz essa análise. Era justamente isso que eu ia perguntar para o senhor agora. Qual a importância de se fazer essa análise, de fazer esse teste? Como esse teste é feito e onde esses testes estão disponíveis? Então, a rede pública, assim como também a rede privada, tem capacidade de colher e encaminhar para o LACEN, onde são realizados esses exames. Normalmente, uma amostra que chega ao LACEN com suspeita de vírus respiratório, ela é testada para diversos patógenos. Não só a influenza, não só o Covid, não só o VSR, não só o rinovírus. Nós temos ainda metapneumo, boca, mais uma quantidade enorme de outros vírus respiratórios que também podem estar acontecendo. Qual que é a importância de se diagnosticar isso de forma rápida e de forma precisa, para exatamente ajudar os médicos no manejo desse paciente, em especial se crianças muito jovens ou então idosos, que são as 2 populações mais sensíveis a essas infecções. Qual maneira? Cartão Ultra Blue com IOF específico. Então, como é que é feito esse tratamento? Na verdade, não existe um tratamento específico, você vai tratar sinais e sintomas, e o que deve ser feito, na verdade, é tentar alertar a população que está ocorrendo um surto, está acontecendo um aumento desses casos, e aí sim, você colocar em ação técnicas de manejo para que você evite a disseminação dessa transmissão. Quais são elas? Normalmente a pessoa que está sintomática, que tem suspeita de estar infectada, portando um vírus respiratório, deve adotar a etiqueta respiratória. O quê? Estou tossindo, estou com suspeita, usa uma máscara. Lógico, a higiene pessoal, lavar as mãos, tocar superfícies, mas evitar de levá-las à boca, aos olhos, ao nariz, sem antes fazer a higienização. Por quê? Esse mês, aliás, esses últimos 2 meses,
foram caracterizados por serem meses mais frios. Pessoas aglomeram mais. Meses que são propícios para a propagação desses vírus, para esse tipo de infecção. E com isso, você tem que tentar diminuir a cadeia de transmissão. Então, o que nós podemos fazer é adotar medidas que diminuam esse contato. Diretor, ainda falando sobre prevenção, para a Covid tem vacina, para a influenza, para a gripe, né, mais grave, também tem vacina, para o rinovírus não existe vacina. Ainda não. Mas é importante que as pessoas estejam com todas essas outras em dias, por quê? A vacinação, de maneira geral, ela é feita para proteger o indivíduo, né, contra a possibilidade de infecção. Tem que lembrar que as vacinas, elas tendem a ser atualizadas a cada ano, porque, em especial no caso do influenza, a vacina que você toma hoje é referente aos vírus que circularam no ano passado. Porque o vírus também ele está sempre evoluindo frente, né, aos desafios que são impostos pela população, que se torna resistente àquele patógeno. Muito obrigado pelas explicações. Nós conversamos com Rodrigo Ribeiro Rodrigues, que é diretor do LACEN, e fica aí o alerta, né, e também para o rinovírus, esse novo vírus que vem se destacando ali entre aqueles que causam as síndromes respiratórias agudas, que infelizmente são muito comuns nessa época do ano. Vanessa e Mara. Obrigado, Paulo Ricardo Sobral, e ao diretor do Laboratório Central também pela entrevista, pelas explicações do rinovírus aqui no Bom Dia.